Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Um ótimo dia a todos, recebo que tudo está bem, recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Seja bem-vindo todos, aonde você estiver. Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pela sua atenção, de estar nos acompanhando, nos assistindo. Recebo que o que você vai ouvir aqui hoje melhore a sua forma de pensar, melhore a sua maneira de viver, melhore o seu entendimento, o seu conhecimento. Porque, segundo o Evangelho, o nosso culto é racional, é com entendimento, não é com obras, é por fé. Para você que está chegando agora aqui há pouco tempo e não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus, bonita por natureza. E falamos aqui, nosso assunto aqui que nós procuramos tratar sempre, é o Evangelho da incircuncisão. O Evangelho que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. O que nós vamos falar aqui está respaldado pelas 14 cartas do apóstolo Paulo. Esse é o nosso Evangelho, que foi dado por Deus para os gentios depois da cruz, que somos nós também, tá bom? E se for possível, compartilhe a mensagem, você que está aí nos assistindo, compartilhe a mensagem com seus amigos e nos seus grupos, para que outras pessoas possam também ouvir um pouco do Evangelho da Graça de Cristo, tá bom? E se for possível também, se inscreva aí no nosso YouTube. Por enquanto nós não estamos colocando as nossas mensagens lá, porque estamos aí com um probleminha no YouTube, mas já estaremos resolvendo. Recebo que essa semana vamos estar resolvendo e colocando essas mensagens também no nosso canal, na nossa página do YouTube. Mas você pode chegar lá e se inscrever. Canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. E o nosso tema de hoje, o nosso tema está aqui. Uma vez salvo, sempre salvo? Uma pergunta que nós vamos aqui fazer, que o Evangelho da Graça de Cristo pode responder. Uma vez salvo, sempre salvo? E vamos falar a respeito aqui desse assunto. Declara aí você, com os olhos do seu entendimento já iluminados pelo próprio Deus, para que você possa entender o que é dito aqui pelo Evangelho da Graça de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que a fé, o entendimento, vem que, pelo ouvir, né? Pelo ouvir. Você ouve e Deus que ilumina os olhos do seu entendimento para que você possa entender. Não cabe aqui uma sabedoria humana, não cabe aqui você é muito inteligente, você é um grande teólogo ou coisa do tipo. Não, muito pelo contrário. Aqui é o entendimento do Espírito, o Espírito da verdade, que falou o próprio Jesus de Nazaré, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço ao meu amigo Dino Sani, abençoado, muito obrigado, estava te ouvindo ontem, abençoado, não pare, por favor, continue falando dessa palavra sempre que possível, para que outros possam ouvir. Eu recomendo que você ouça também o abençoado Dino Sani. Abençoado, um ótimo dia para você. Receba que tudo está bem contigo, com a sua família, e todos estão bem, tá bom? Vamos aqui dar início aqui ao nosso tema, ao nosso assunto de hoje. Uma vez salvo, sempre salvo? Isso é uma pergunta que nós fazemos aqui. Vamos ler aqui, é necessário lermos. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, não poderia ser diferente. Isso é uma pergunta que só o Evangelho responde. Se você for procurar resposta em outro livro, em outra carta que não seja de Paulo, de repente você não vai achar a resposta. Então vamos ler aqui, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, que diz assim: que nos salvou, falando de Deus. Depois você lê aqui todo o contexto, nós não temos tempo aqui suficiente para ler a carta toda, então lemos alguns trechos. Você leia o capítulo todo, que diz assim, o verso 9, que nos salvou e chamou, falando de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. A vocação de Deus, santa vocação, não segundo as nossas obras. Leia bem pausadamente, com bastante calma, para você entender. Não segundo as nossas obras. Mas, se não foi segundo as minhas obras,
Como é que foi? Então foi assim, ó, mas segundo o seu próprio propósito e graça. O propósito de Deus e o pacto da graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, nos foi dado, ele não foi vendido, não foi emprestado, não foi negociado, nos foi dado em Cristo Jesus, quando? Antes, um pouquinho antes dos tempos, dos séculos, nos foi dado essa graça, esse chamado, essa salvação. Então, abençoados, veja bem, uma vez salvo, sempre salvo, é uma pergunta que a religião não tem resposta. Se você parar os nossos irmãos aí e perguntar, você é salvo, tem certeza? Quem sabe, talvez, dependendo, né, depende das circunstâncias. Uma pergunta que a religião não tem resposta. Por quê? Não sabe de onde vem a salvação. A religião não sabe de onde vem essa salvação. Onde ela teve início, não sabe. E principalmente, quem é o responsável pela salvação? A religião parece brincadeira, mas não sabe. Porque a religião, ela divide, estamos falando aqui de salvação eterna, não é isso? Ela divide a responsabilidade da salvação em duas partes. 50% foi Deus quem fez. E os outros 50% é o homem que tem que resolver. Duas partes, meio a meio. Então, abençoados, observe. E também acontece na religião, observo obras para a salvação. É necessário, né, os 50% que a religião determinou para você fazer para ser salvo, inclui aí batismo nas águas, arrependimento, jejum, santa ceia, dízimos também está incluído aqui segundo a religião, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, aquele famoso livre-arbítrio, não é isso? Não sei se você já ouviu falar, o livre-arbítrio, é necessário o homem aceitar, levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Ensinam, veja bem, olha o que é ensinado. Ensinam que a salvação começou quando Cristo morreu e ressuscitou. E você é salvo quando aceita a salvação, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso que ensina a religião, isso que eu ensinei por mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos, que eu ensinei isso, que é necessário você levantar sua mão, aceitar o sacrifício de Cristo. Mas abençoados, Igreja de Cristo, amada do Senhor, não é isso que diz a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo pelo próprio Deus. Não é isso que está escrito, não é isso que diz o Evangelho da Graça, que você tem que fazer essas coisas. Olha o que diz, nós lemos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz aqui, ele diz, salvou e chamou, está no passado, já aconteceu, não por causa das nossas obras. Ele nos salvou e ele nos chamou, não foi por causa das nossas obras. Pensa aí, abençoado, pensa aí. Mas pelo seu firme propósito. Deus, ele tinha um propósito aí, e esse propósito aqui valeu, não foi segundo as minhas obras. Sobre a salvação, um detalhe muito importante, né, que nós temos visto aqui, eu tenho ouvido muitos abençoados, até abençoados que pregam o Evangelho da Graça, pelo menos dizem que pregam o Evangelho da Graça, a religião não ensina que a salvação é para o Espírito. E então comete aí um erro gravíssimo. O Filho de Deus é o Espírito. Isso que você está vendo aí na sua tela, aí, aqui, de camisa verde, aqui, não é o Filho de Deus. O Filho de Deus é que está aqui dentro. É o Espírito, é esse que está te falando. Hebreus capítulo 12, verso 9, diz que Deus, veja bem, Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos. Ele não é o Pai da sua carne. O Pai da minha carne, eu tive um pai, segundo a carne, chamado Ari Cardoso, e tenho uma mãe, Esther Targino, que está aqui do meu lado. Meu papai, na carne, já voltou lá para as regiões celestiais, mas não sou eu. O meu Pai do Espírito é o próprio Deus. Hebreus capítulo 2, verso 19. O Filho de Deus, ele participa desse corpo de carne. Hebreus capítulo 2, verso 14, na parte de bem no comecinho diz que os filhos participam, é a nossa identidade. Você não é esse corpo de carne. Esse corpo de carne vai voltar lá, né, para o pó.
Então, abençoados, carne e sangue não é carne e sangue. O Filho de Deus é o Espírito. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz que a nossa pátria está onde? Nos céus. O Espírito, de lá que nós viemos e de lá que nós vamos voltar. Quando você chega aqui, veja bem, a religião não te ensina isso, eu não ensinava. Quando você chega aqui, você já chega aqui filho de Deus. Sabe quando você nasce, quando você nasceu, quando você foi gerado ali no ventre da sua mãe, quando esse corpo foi gerado, dentro desse corpo já tinha um filho de Deus, que era o Espírito, dado por Deus. E quando sair daqui, quando esse corpo parar, quando esse corpo tombar, o filho volta para Deus. Tem que voltar. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que o corpo volta para o pó e o Espírito volta para Deus. A religião, o que ela quer fazer? Ela quer salvar o corpo. Quer salvar o corpo. Então divide, né? Você pode, você não pode, e você tem que fazer isso, se você não fizer aquilo, para o quê? Com obras, salvar o corpo. Olha, mas abençoados, nós acabamos de ler aqui. Salvar e levar para os céus com um arrebatamento subindo as nuvens. Isso é impossível, abençoado, impossível. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, o Evangelho diz que carne e sangue não podem participar. Como é que a religião quer que o corpo se salve? Não, o Filho é o Espírito que é o Filho, e que volta para o Pai, que volta para Deus. Hoje, agora, aqui pela manhã, eu tive a notícia de um vizinho nosso aqui, né? Que o corpo dele parou. O que aconteceu? Aquele corpo vai voltar lá para o cemitério que tem aqui perto e o Espírito, que é ele, já voltou para o Pai, já está lá com o nosso Pai, já voltou. É assim que diz o Evangelho. A salvação, quando nós falamos aqui de salvação espiritual, vida eterna, essa conversa toda, a salvação é para o Espírito abençoado. Para o Espírito. Salvação conquistada por Deus antes dos tempos eternos, sem a nossa participação, sem a participação da nossa vontade, sem a participação do meu querer, sem você dar sua opinião, sem ninguém perguntar para você, ou por acaso, em algum tempo lá na eternidade, alguém perguntou para você que se você queria ou não queria participar desse projeto chamado Filho de Deus. Com certeza não, ninguém te perguntou isso. Quando nós chegamos aqui, eu já cheguei um filho de Deus, sem a minha participação, sem as minhas obras, sem a minha vontade, unicamente e exclusivamente de Deus. Vamos ler aqui um texto aqui, que esse texto aqui para nós é um clássico, Efésios, vamos achar aqui, está aqui, não, está aqui, Efésios, abra sua Bíblia aí, por favor, vamos achar aqui está. Efésios capítulo 1, eu tenho certeza que você conhece bem esse assunto aqui, esse texto, que diz assim, vamos ler aqui, deixa eu ver aqui, verso 3. Vamos ler o verso 3, que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, falando aqui de Deus, o qual Deus nos abençoou, já abençoou, não vai abençoar, já abençoou, com todas as bênçãos espirituais. Veja que o negócio aqui é no Espírito abençoado, espirituais, em Cristo, verso 4, como também, ou seja, da mesma maneira que nos abençoou, nos elegeu antes da fundação do mundo, olha a data, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e o verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. E o finalzinho do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu querer. Então, olha o que nós lemos aqui, nesses 3 versos aqui, verso 3, verso 4 e verso 5, que diz assim, lugares celestiais em Cristo, bênçãos espirituais. Não trata aqui com carne. Nele, antes da fundação do mundo, antes da carne, antes desse corpo ser gerado, predestinados para filhos, onde ainda não havia carne para exercer uma escolha. É simples. Eu penso que alguma coisa muito simples. E entendo uma coisa muito séria, abençoado, que a religião defende muito,
é o livre-arbítrio, né? A religião é porque o homem foi dotado de livre-arbítrio, mas entenda, segundo o Evangelho, no Espírito não há livre-arbítrio. Não há. O Espírito não tem livre-arbítrio. Você é filho porque Deus quis. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe por que você é um filho de Deus? Porque Deus quis, o Pai quis que você fosse filho dele. E o verso 5 diz, ó, segundo, de acordo, conforme o beneplácito, segundo o querer da vontade dele. Aconteceu assim, ó, Deus se reuniu com a sua própria vontade e disse, eu quero assim. E foi assim que ele quis. Ele não perguntou a você, não perguntou a mim. E mais, abençoados, filiação é o Pai que escolhe. É o Pai que decide. Quando eu nasci aqui nesse corpo de carne, o meu pai com a minha mãe já tinham decidido que eu ia ser filho e fizeram o que tinha que ser feito e eu não tive escolha nenhuma. Da mesma maneira, no Espírito. Quem decidiu a nossa filiação segundo o Espírito foi o próprio Deus. Não fui eu, não foi você, não foi ninguém. Ele foi segundo o beneplácito de sua vontade, de acordo com o seu querer. É o Pai que escolhe a filiação, que decide ou não. E ele decidiu por você ser filho dele. A Romanos capítulo 9, verso 11, olha o que diz aqui, ó, 9 e 11. Diz assim, ó, porque, falando aqui de dois irmãos, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, não tinha carne ainda para escolher esquerda ou direita, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. O propósito de Deus não pode vacilar por causa da minha carne, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Nós lemos aqui, 2 Timóteo 1,9. Então é assim, abençoados. Foi sempre assim. Foi sempre assim. A vontade da sua carne, os desejos da sua carne, esse que está em Gálatas 5,19, essas vontades que você sente, que muitas das vezes você faz, não pode mudar o decreto de Deus. Não, porque o meu vizinho faz tudo errado, até para andar ele anda torto. Isso não muda o decreto de Deus, abençoados. Não muda, não pode mudar. O decreto de Deus que está no Espírito. O decreto de Deus foi imputado no teu Espírito. Você é filho no Espírito. A sua carne, o que a sua carne faz, não pode mudar esse decreto. Agora é certo, né, que você planta nessa carne, então você colhe. Mas o decreto de Deus não muda quanto à filiação. Porque ele fez tudo certinho, tudo bonitinho, né? E nunca atrasou uma conta de luz, é esposo da mesma mulher 50 anos, nunca traiu o marido, não faz mais do que a obrigação segundo essa carne. Porque se fizer errado, vai colher errado. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Já dizia lá o apóstolo Paulo aos Gálatas 5, 17 e 18. Se você plantar errado, você vai colher errado. Se você plantar certo, você colhe certo. Agora, o decreto de Deus quanto ao Espírito não pode mudar, porque foi o querer de Deus. Deus quis assim. Deus quis abençoar. Deus quis assim. Entenda. É impossível. É um filho perder a salvação que foi imputado por Deus no Espírito. É impossível. Ou ele nunca foi filho, e se já era abençoado. É para sempre. Efésios capítulo 1, vamos voltar aqui a Efésios, onde nós estávamos, no capítulo 1. Vamos ler aqui, ó, o verso 11 agora. O verso 11 que diz assim, o verso 11. Está aqui, ó. Nele, em Deus, olha só, nele, em Deus, digo, em quem também fomos feitos herança. Você foi feito, você não se fez. Foi as suas obras que fizeram. Você foi feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito de quem? Daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E o verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Paulo falando lá com seus irmãos. E o verso 13 diz assim, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e a possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha, abençoados, a salvação
ela vem desde antes da fundação do mundo. Na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, pagou o preço. Pagou o preço ali na cruz pela salvação que ele nos deu antes da fundação do mundo. O penhor da nossa salvação foi pago ali na cruz. E o próprio Deus é que pagou. Atos capítulo 20, verso 28, diz que fomos resgatados, fomos comprados por preço de sangue. E o sangue foi do próprio Deus, do próprio Cristo. Isso foi comprado, o penhor foi pago. Não tem como voltar a Deus. Quando esse corpo parar e Deus sacar o Espírito, você tem que ir, pessoal. Você tem que ir, porque o preço foi pago por ele ali na cruz ali. Uma vez salvo, entenda isso, uma vez salvo, desde antes da fundação do mundo, então, salvo para sempre. Para sempre, pessoal. Essa conversa que um filho pode perder a salvação, isso é conversa para fazer boi dormir, né? Enganar os bobos. O preço foi pago pelo próprio Deus ali na cruz. E foi pago com sangue, o sangue dele, à vista ali, sem essa história que Deus fez uma parte e deixou a outra parte para o homem, se quiser fazer. Não, isso é mentira. O próprio Deus pagou tudo ali. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma, não são duas, uma só oferta, um só sacrifício, uma só morte, nos fez perfeitos para sempre. Com uma só oferta, nos fez salvos para sempre. Ele pagou o preço. Por isso que você não pode perder a salvação. Ele te escolheu antes da fundação do mundo e ele mesmo pagou o preço por essa aposta que ele fez com ele mesmo. Ele quis, então ele fez. Não pode se perder. O verso, pessoal, veja, o verso que não deixa dúvidas sobre esse assunto. Eu penso que apenas esse verso aqui, 2 versos, seriam suficientes para se explicar esse assunto. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Porque pela graça, sois salvos. Você é salvo pela graça, favor não merecido, você não merecia nada. E ele te salvou por meio da fé. A fé imputada em você. E isto não vem de vós. Não vem de você. Não vem das suas obras. É dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie diante dele. Não tem obras aqui para se gloriar. É um dom de Deus. Veja bem, a salvação é um dom de Deus por meio da fé, imputada por Deus no nosso espírito. É um dom, abençoado. Você ser salvo, você crer em Deus, isso aí é Ele que imputou em você, independente de qualquer coisa, independente de onde você esteja, independente do que você faça. Não importa a situação. Agora, a tua posição em Cristo Jesus é essa. Filho salvo. Romanos capítulo 11, verso 29, diz que os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Quando Deus deu o dom, quando Deus chamou, Deus não vai se arrepender, não existe arrependimento. E se não existe arrependimento, como é que você vai perder a salvação? Como é que vai deixar de ser salvo? Como é que isso aí vai acontecer? Uma vez salvo, veja bem, uma vez salvo, salvo para sempre, sim. Nós cremos no que está escrito. Nós cremos aqui no Evangelho da Incircuncisão, que diz que foi o próprio Deus que nos chamou, foi o próprio Deus que nos escolheu e foi o próprio Deus que pagou o preço por essa escolha. Foi o próprio Deus que pagou o preço por essa chamada. Você aqui, você. E quanto que é? Sangue. Está aqui o sangue, foi lá na cruz e pagou. Então não tem como você se perder, não tem como. Mas a religião, né? A religião que é o caos, né? A religião que é a tristeza de tudo. Ela, para enganar os meninos, para enganar as pessoas, usa outros versos que estão se referindo de salvação, que não estão se referindo de salvação no Espírito, para afirmar que se pode perder a salvação. Ela usa outros versos que está se falando de salvação, mas não de salvação eterna. Ele diz, olha, tá vendo aqui, olha, nem toda referência de salvação na Bíblia é salvação do Espírito.
Você precisa prestar atenção nisso, porque nem sempre que você lê um verso na Bíblia que está falando de salvação, é salvação do Espírito. Mente de Cristo está aí para você entender. Vamos aqui dar um exemplo aqui. Vamos aqui dar um exemplo. Romanos, vamos aqui a Romanos. Vamos ler aqui um exemplo, Romanos, capítulo 10. Se você tiver Bíblia, abençoado, é bom que você acompanhe. O capítulo, verso 8, olha o que diz aí, verso 8. Mas que diz, Romanos, capítulo 10, verso 8, que diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Verso 9, a saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha só que coisa tremenda. A religião usa esse verso para dizer que você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Aqui, abençoado, é salvação, é no entendimento, salvação para a mente. Porque veja o verso 1, capítulo 10, verso 1, que diz aqui, ó. Oração, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e pela sua salvação. Oração pela salvação de Israel, que vivia segundo a lei. O problema de Israel não era a salvação no Espírito. O problema de Israel que Paulo estava falando é que eles viviam segundo a lei de Moisés, depois da cruz de Cristo. Depois que Cristo deu o fim ali na lei de Moisés, eles ainda estavam vivendo segundo a lei de Moisés, estavam perdidos na mente, estavam perdidos no conhecimento. Então aqui no verso 4, Romanos capítulo 10, verso 4, o que diz o apóstolo Paulo? O fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Não é salvação do Espírito, não é salvação eterna, não é salvação para se tornar um filho de Deus, é salvação da lei de Moisés, se salvar do pacto da lei, aqui na mente, no conhecimento, no entendimento. A palavra que já estava na mente deles, nós lemos aqui no verso 8, a palavra já estava na mente, então não é a salvação do Espírito. Se confessar que Cristo ressuscitou dos mortos, sereis salvo da lei de Moisés, na mente, porque todo aquele que está na lei de Moisés quer viver segundo Cristo antes da cruz. Romanos capítulo 7. Verso 4, diz que nós pertencemos, depois da cruz, a Cristo ressuscitado, não a Jesus de Nazaré. E essa era a pregação de Paulo, nada a ver com salvação eterna. O assunto aqui era o fim da lei e a salvação pela graça do Cristo ressuscitado. Nada a ver com salvação do Espírito. O assunto que Paulo tratou que a igreja de Roma era a salvação no entendimento, no conhecimento. Um outro verso muito usado pela religião, é Atos capítulo 16, verso 31, diz assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Não é salvação eterna, abençoados. Não é salvação eterna, salvação do Espírito. O apóstolo Paulo aqui estava tratando de uma salvação diária, uma salvação ali do momento. O carcereiro ali iria se matar para salvar a sua própria família. A intenção dele aqui era essa, pensando que todos os presos haviam fugido, porque a lei falava isso. Olha, se o preso fugir, o carcereiro tinha que morrer. Se ele não morresse ali, de acordo ali com aquela fuga. Mas Paulo estava falando, ó, creia que todos nós estamos aqui e será salvo você e a sua família. Ninguém vai morrer. Uma vez salvo, abençoado, entenda bem, uma vez salvo, desde antes da fundação do mundo, então, salvos para sempre, filhos para sempre. Você é um filho de Deus desde antes. A escolha foi feita antes da fundação do mundo. Deus escolheu quem Ele quis escolher. E na cruz Ele pagou o preço. O próprio Deus, na cruz, com sangue, Ele pagou o preço. Por isso que você não pode se perder. Não pode, de maneira nenhuma, você irá se perder. Agora, a religião, veja bem, a religião, ela usa esses versos de maneira errada. Ela usa esses versos de maneira errada, querendo oferecer uma salvação eterna para quem crê em Cristo. Se você passar a crer desse momento, então você passa a ser um filho a partir desse momento aqui. Olha, a salvação do Espírito foi dada por Deus desde antes da fundação do mundo. Você já chegou aqui abençoado, salvo. Você já nasceu nesse corpo de carne sendo um filho.
Agora, comportamento é uma outra história, é diferente disso aí, não tem, é que nós falamos aqui no começo, as suas obras, o seu posicionamento, as suas atitudes, a sua carne não pode mudar o que Deus colocou, o que Deus imputou aí no teu espírito, que é ser um filho dele. A salvação foi um projeto de Deus e consumada por ele mesmo. Ele escolheu e ele mesmo pagou o preço. Hebreus capítulo 12, verso 2, o que diz lá o autor? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador. Ele mesmo, a ideia foi dele. Ele que teve essa ideia lá antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3, verso 4. Ele diz lá, né, que ele quis segundo o beneplácito de sua vontade. A ideia foi dele, ele não pediu opinião a ninguém, não. Ele que quis assim, ele que foi o autor. E ele mesmo consumou pagando o preço ali na cruz. João capítulo 19, verso 30, o que está escrito ali? Lá no finalzinho, bem no finalzinho que ele diz, está consumado. Tudo que ele havia planejado, tudo que ele havia a respeito da filiação dos filhos, salvar os filhos, a escolha que ele fez lá antes da fundação do mundo, ele mesmo consumou ali na cruz. Autor e consumador da fé. Ele feito por Deus. Não existe aí, abençoado, a sua participação quanto a ser filho de Deus ou não. Deus nunca perguntou para ninguém, olha, a abençoada Vanilda Lima, você quer? Tenho certeza que não perguntou para a abençoada. Como também não perguntou para o Paulinho Francisco, perguntou abençoado para você? Tenho certeza que não. Quando você chegou aqui, já chegou filho, o abençoado Marcos, meu amigo, meu irmão. Quando chegou aqui, ele já chegou filho, com todos os defeitos que ele tem nessa carne, todas as debilidades, tudo certo, tudo errado, mas filho, chegou aqui sendo um filho. O que plantamos certo, colhemos certo. O que plantamos errado, vamos colher errado também. E para isso, abençoado, veja bem, para tudo isso, teve um processo. Teve um processo, porque aí nós falamos assim, né? Teve Adão, teve a lei de Moisés, e aí veio a cruz, tudo teve um processo. Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 8, o verso 28, que diz assim, ó, 28. E sabemos que todas as coisas colaboram, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo decreto de Deus, pelo decreto dele, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então veja, abençoado, presta bem atenção no processo que aconteceu. Conheceu, primeiro Deus conheceu, predestinou, depois chamou, justificou e glorificou. Um processo aí dado por Deus. E veja bem, a obra de Deus é a favor daqueles que amam a Deus. Esse foi o processo que Deus fez a nosso favor. Daqueles que foram amados por Ele primeiro. Amado por Ele primeiro. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, diz que nós amamos a Deus porque Ele, Deus, nos amou primeiro, lá antes da fundação do mundo, completou o apóstolo Paulo. Esse amor de Deus, esse que você sente por Deus, essa coisa que você, mesmo fazendo as coisas erradas, você sente por Ele, você sente porque foi Ele que te amou primeiro, desde antes da fundação do mundo. Então, veja bem, nós chegamos à seguinte conclusão. Se depois desse processo todo, veja bem, ó, desse processo todo aqui, ó, Deus te conheceu, Deus te predestinou, Deus te chamou, Deus justificou e Deus te glorificou. Depois de todo esse processo consumado pelo próprio Deus, um filho se perder, então vamos chegar aqui à conclusão que Deus errou. Porque, olha, Ele fez todas essas coisas, chamou, conheceu, predestinou, justificou, glorificou, e morreu na cruz, derramou lá o seu sangue, e depois de tudo isso aqui,
você vem me dizer, você vem me pensar que um filho de Deus, o Espírito, pode perder a filiação, pode deixar de ser filho? Então eu vou pensar que, então Deus errou, porque, olha, abençoados, veja bem, abençoados, você é um filho de Deus desde antes da fundação do mundo, até para sempre, para sempre. O entendimento humano, a nossa mente natural, não tem como alcançar essa distância, até onde é para sempre, para sempre. Sabe, daqui a quinquilhões de anos, bota mais um quinquilhão aí, bota mais e bota mais, porque a nossa filiação com Deus é para sempre, não tem como você perder a salvação. As suas obras podem te levar para lugares difíceis. Ou aqui no Rio de Janeiro, nós temos aqui um presídio de segurança máxima aqui, chamado Bangu 1, Bangu 2. Eu tenho certeza que ali dentro tem muito filho de Deus ali com mau comportamento, porque fizeram coisas erradas, estão presos ali. Mas deixaram de ser filho? Jamais, abençoado, jamais, não vai deixar de ser filho mesmo. Mas estão pagando o quê? Porque plantaram uma semente errada, ou roubaram, ou mataram, ou fizeram alguma coisa, mas são filhos abençoados, são filhos. Você é um filho de Deus desde antes da fundação do mundo, independente de qualquer coisa. E isso, veja bem, isso é inegociável. Não tem conversa para isso, não. Vamos ver aqui o nosso irmãozinho ali, né? Não. Isso é inegociável. Deus mesmo, o próprio Deus é a garantia. O próprio Deus é a garantia. Ele mesmo que pagou o preço por essa filiação. Então, abençoados, entenda. Você não pode perder a sua salvação. Uma vez salvo para sempre, sim, porque a garantia é de Deus. Agora, o seu comportamento, aí você tem que plantar certinho, tem que plantar bonitinho, porque senão o papai, né, ele corrige, né? Você é um filho, você sabe disso, tanto quanto a mim, e muitas das vezes ele me corrige, eu sinto a correção dele na minha vida. Por quê? Porque eu sou um filho, e o abençoado Carlos Gomes também é um filho, e tenho certeza que ele sente na vida dele quando, né, essa carne aqui complicada, não é isso? E Deus vai, não, meu filho, é por aqui, você vai plantando bem, vai colhendo bem. Se plantar mal, você colhe mal, mas filho, você nunca vai deixar de ser. Enquanto estiver por aqui, quando sair daqui, continua filho lá na eternidade, juntamente com o nosso Pai. Abençoados, receba que tudo está bem na sua vida, receba que o que você ouviu aí tenha te feito muito bem, e gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem. Compartilhe aí nos seus grupos aí, para que tem muitos irmãos nossos aí que pensam que pode perder a salvação. Estava ouvindo uma abençoada, ela é presbítera de um sistema muito grande, e disse que sim, posso perder a salvação. Imagina que classe de entendimento é esse, que o nosso papai Deus vai... Não vai. Então, abençoados, por favor, compartilhe a mensagem para que outros possam ouvir. E, se possível também, se inscreva no nosso grupo lá no YouTube. Não vai pagar nada, não vai gastar nada, e a palavra vai continuar correndo e sendo glorificada. Abençoados com todas as bênçãos. O melhor domingo para você. Receba que tudo está bem, e Deus mesmo cuidando de nós. Abençoados com todas as bênçãos.